Olá, meu nome é Dan David e esse é o meu trabalho. Potencial terapêutico dos inibidores da catepsina K no tratamento da osteoporose. Uso do aprendizado de máquina e de doping molecular para reposicionamento e descoberta de novos fármacos. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com Giovanna Azevedo Souza, Alisson Araújo Gomes, Edson Núcleo Bezerra Braz e sob orientação da professora Mina Marques Bezerra. A princípio, é necessário introduzir sobre a osteoporose, que é o foco desse estudo, que é a doença óssea mais comum no mundo e que, em casos graves, aumenta o risco de fraturas e aumenta também e apresenta taxas elevadas de mortalidade. O tratamento farmacológico da osteoporose consiste basicamente em bisfosfonatos, inibidores do palato hormônio, imunobiológicos e moduladores dos receptores de estrogênio. Contudo, esse tratamento é limitado principalmente por ocasionar reações adversas, como o risco de AVC, acidente vascular encefálico, e infarto. Nesse sentido, surge a necessidade de procurar novos tratamentos farmacológicos para a osteoporose. E a catepsina K e o metabolismo ósseo são a chave nesse tratamento farmacológico. A catepsina K ela é uma proteína expressa nos osteoclastos, que são células responsáveis pela digestão da matriz celular, e elas atuam realizando a digestão dessa matriz. Então, basicamente, ao inibir a catepsina K, eu diminuo a atividade dos osteoclastos e facilito a preservação da minha matriz óssea, tratando assim a osteoporose em sua base. Então, esse trabalho foi realizado utilizando a inteligência artificial e a bioinformática, principalmente através do aprendizado de máquina, da biologia computacional, do uso de bancos de dados e da análise qualitativa dos resultados, mas principalmente através do doping molecular. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um modelo de inteligência artificial de busca de moléculas potenciais para o tratamento da osteoporose através, principalmente, da identificação de fármacos já aprovados no mercado ou de moléculas testadas em ensaios biológicos que tenham como mecanismo de ação a inibição da catepsina K. A metodologia utilizada baseou-se em 5 principais etapas, em que a primeira seria o desenvolvimento da machine learning, que seria o aprendizado de máquina, através da criação de um software na plataforma Google Colab, que integrasse vários bancos de dados na busca por esses possíveis fármacos. Esses bancos de dados seriam principalmente a Chainview, que é uma base de dados que me oferta inúmeras moléculas possíveis inibitórias da catepsina K e outras bases de dados que me informam características dessas moléculas, como afinidade por tal composto e etc. A segunda etapa partiu da avaliação através do método Kizar, que é um método de análise qualitativa, em que eu analiso principalmente os valores de concentração inibitória média, que são os valores necessários para inibir metade da ação de uma determinada enzima, no caso, a CAT-K. Em uma terceira etapa, ocorreu a classificação da inibição, através da regra de Lipinski, e da biodisponibilidade oral e a sensibilidade sintética. Nessa terceira etapa, as análises baseadas principalmente na avaliação da afinidade química e da disponibilidade para a síntese mesmo, para avaliar se era possível e se é viável a produção para tratamento da patologia em questão. A quarta fase foi o teste de doping molecular, que é onde eu avalio a afinidade através de testagem artificial, em modelo artificial, dispensando o uso de animais nos testes ou de testes em vivo ou in vitro, utilizando o aplicativo, o software AutoDocVina 1.2, que realiza essa testagem. Repetição tripla por comandos diferentes, que é basicamente para avaliar em posições diferentes a chocagem das moléculas,
avaliando realmente se há a interação e a afinidade química e consequente inibição da catepsina K. Por último, a quinta fase foi a avaliação dos resultados, onde eu faço testes estatísticos para avaliar se esses resultados realmente condizem, eliminar falsos positivos e afins, onde foi realizado o teste do ANOVA One-Way e o teste de Tucker. Assim, através dessa metodologia, a gente começa na primeira fase com 5.000 estruturas identificadas dentro das bases de dados, e ao aplicar os critérios explicados na metodologia, esse número foi diminuindo. Na fase 2, nós tínhamos 40 estruturas com moléculas menores do que 1.000 nanomolar, e na fase 3 já eram 10 estruturas, partindo da concentração inibitória média do IC50. Até chegar à fase 4, nos resultados finais, onde eu tenho 3 estruturas depois da aplicação da regra de Lipinski. Então, 3 possíveis inibidores da catepsina K. Essas 3 moléculas são essas aqui ilustradas para vocês nesse slide, em que a primeira molécula ela já tinha sido identificada em estudos como inibidora da catepsina K. Então, posteriormente, nas nossas análises, ela serviu como grupo controle. A segunda molécula ela já era utilizada para o tratamento de outras patologias, como a herpes. E a estrutura 3 ela foi fornecida pelo software. Então, com base na estrutura química da catepsina K, o software desenvolveu uma possível molécula com capacidade viável de síntese em laboratório, in vitro, para inibição da catepsina K especificamente. Então, é uma molécula totalmente nova e que pode ser passível de patente posteriormente, caso seja comprovada a inibição da CAT-K. E, basicamente, aqui nesse slide vocês podem ver o código, o ID chamber dessas moléculas, que são a identificação dessas moléculas dentro da base de dados, o código SMARS, que é basicamente o nome dessa molécula, assim como a nomenclatura de UPAC. Dentro do software, essa nomenclatura do código SMARS vai definir como é a molécula. O IC50, em que as duas estruturas apresentam um IC50 mais elevado do que a nossa primeira, do grupo controle. E a classe bioativa, que basicamente diz que as moléculas possuem afinidade e inibem a CAT-K. Aqui, como eu falei, a primeira molécula foi utilizada como grupo controle e elas contam aqui a Champion 77665. E as outras duas, como vocês podem ver no gráfico, elas possuem maior afinidade de ligação com a CAT-K do que mesmo a primeira estrutura, a do grupo controle. Então, apresentam um valor promissor de inibição da molécula e que devem ser estudadas futuramente como possíveis fármacos de tratamento da osteoporose. Assim, chega-se à conclusão de que há sim a possibilidade e o potencial terapêutico desses fármacos remanejados ou introduzidos pelo modelo de inteligência artificial no tratamento da osteoporose ou de outras doenças ósseas. Então, assim demonstrou-se a interação entre estruturas agonistas descobertas e redirecionadas por inteligência artificial com potencial de atividade na proteína CAT-K, a proteína que modula o metabolismo ósseo. E, como eu já disse, esses dados de estudo poderão ser utilizados na prospecção de fármacos para o tratamento de doenças ósseas, para além da osteoporose. Aqui são as referências deste trabalho. E um agradecimento especial ao Laboratório de Farmacologia da Faculdade de Medicina do Campus Sobral, ao Programa de Pós-Graduações em Ciências Morfofuncionais da UFC e principalmente ao NPDM da UFC Fortaleza, ao Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, que nos auxiliou nesse trabalho. E é isso, obrigado.